de honra, digno de glória, digno de toda honra e toda adoração. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado dias maravilhosos na Tua presença. Nós agradecemos a Deus nessa hora porque nós temos tido dias de batalha espiritual, né? A vida do crente não é uma vida fácil. Nós todos sabemos que o inimigo ele está lá ao derredor, ele luta contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus e com certeza contra a tua vida também ele está lutando. E ele sempre vai lutar porque o tempo dele está vencido e ele o máximo de tempo possível ele quer para poder atrapalhar a igreja do Senhor que segue. E enquanto nós pudermos, enquanto nós estivermos tempo para dizer You are great, enquanto nós tivermos tempo para dizer nós te adoramos, Jesus, porque Tu és poderoso, nós te louvamos, ó Deus, porque só de Ti saem as fontes de vida. Enquanto nós podemos dizer só em Ti, Jesus, há a confiança. Enquanto em nós tiver vida, para que nós podemos alcançar almas, para que nós podemos então falar do amor de Deus, para que nós podemos também agradecer e adorar a Deus, nós precisamos fazer, porque a vida ela passa rápido, né? Nós sabemos. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor e Ele nos dá oportunidades, né? Ele é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus que nos ouve, um Deus que ouve as nossas orações. Glórias a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Salmo de número 40. Vamos falar um pouco sobre esse salmo. Vamos falar um pouco sobre esse primeiro versículo. Né? Nós estamos, como os irmãos bem sabem, nós passamos esses primeiros dias do ano orando ao Senhor. Nós passamos esses primeiros dias do ano adorando ao Senhor, né? E agradecendo a Ele ainda por tudo que Ele fez por nós no ano que passou. Né, agradecendo ainda e aproveitando e pedindo a Ele misericórdia para esse ano que está adentrando. Esse ano nós estamos entrando e pedindo a Deus a graça dEle para esse novo ano. Amém, queridos? Todos encontraram o Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo de Davi. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrificar. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O primeiro versículo, se acompanhe comigo aí. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode repetir comigo esse versículo? Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Esperei com paciência e ouviu o meu clamor. Aleluia. Esperei pacientemente do Senhor. Nesses dias, nós entramos na presença do Senhor aqui. Aqueles que puderam estar presentes, aqueles que puderam oraram aqui, mas nós sabemos que a igreja ela continuou orando em casa também. Os irmãos que não puderam oraram nos seus lares, né? O pastor passou para nós as diretrizes, passou para nós as metas, os títulos para nós estarmos orando a Deus, né? Para nós estarmos buscando a Deus naquele sentido. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz muito mais. Né? Deus ele faz muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Né? Essas metas foram dadas, mas nós sabemos que o Senhor ele quer ver mesmo a nossa obediência, Ele quer ver mesmo a nossa paciência, se nós estamos sabendo esperar no Senhor aquilo que nós colocamos aos pés dEle, porque nós sabemos muito bem, como já foi lido aqui antes, né? Um pai e uma mãe, se uma criança chegar para o seu pai e pedir uma coisa, o seu pai não vai negar. Né? Por mais que haja aquele rodeio um pouquinho, mas o pai não vai negar, porque o pedido de uma criança para um pai e para uma mãe é de cortar o coração. Então, Deus conosco é a mesma coisa. Deus sabe do que nós necessitamos, do que nós precisamos, mas muitas das vezes Deus quer olhar em nós a obediência, se nós estamos esperando com paciência,
se nós estamos realmente confiando no Senhor, porque são coisas que fazem parte do conjunto da oração, né? Às vezes nós ajoelhamos a Deus, oramos a Deus, agradecemos, pedimos a Deus, mas nós nos esquecemos de que na presença de qual Deus nós estamos, que o nosso Deus é muito grande. Nós esquecemos de o quanto nós precisamos nos humilhar ainda mais. Por mais que nós retenhamos em nós aquela humildade, por mais que nós colocamos aquele afinco em orar ao Senhor, o nosso Deus é muito maior, né? E Ele observa em nós esse tipo de ação. Ao nós entrarmos, chegarmos na presença do Senhor, o Senhor, Ele quer saber, Ele já sabe que você precisa daquilo ali e você precisa muito mais. Eu preciso muito mais, Deus sabe muito bem. Só que o momento que Deus olha para nós, o nosso coração, Deus observa a nossa obediência, Deus observa a nossa paciência, aquele momento que nós estamos realmente colocando no Senhor, porque alguns estudiosos, né, dizem esse versículo: esperei com paciência no Senhor, ou seja, esperei esperando pelo Senhor. Então, no momento de esperar, você ainda tem que aguardar mais um pouco, porque a paciência ela dá esse sentido de esperar, esperando no Senhor. Então, quando você espera o que você já está esperando, a paciência ela alonga aquele sentimento seu de calma. Você não está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, eu já coloquei nas mãos dele, Ele sabe do que eu preciso. Deus sabe o momento realmente em que vai acabar a farinha da minha panela. Deus sabe realmente o momento em que vai ficar a última gota na botija de azeite. Deus sabe, e nós sabemos muito bem que o Senhor não deixa acabar a botija, o óleo, não deixa a farinha acabar na panela, porque Ele é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós estamos findando hoje aí esses 12 dias de propósito, a igreja do Senhor, nós todos oramos ao Senhor, nós colocamos, na virada do ano nós já estivemos aqui orando, né? A igreja esteve aberta para quem quisesse vir agradecer a Deus, orar ao Senhor. Nós sabemos que muitos querem estar com as suas famílias, isso é louvável, isso é bênção diante do Senhor, isso é uma coisa que o Senhor se agrada, né? E eu pude estar aqui presente, agradecendo a Deus, algumas famílias estiveram, mas nós estivemos em união e nós sabemos que nos lares também teve o mesmo sentimento, porque esse mesmo sentimento que move os nossos corações em direção a Deus, Ele nos une em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos, esse sentimento de comunhão, esse sentimento de irmãos, esse sentimento de sermos chegados um ao outro. Você sabe naquele momento que tem um irmão orando por você, né? Você pode ter certeza. Às vezes, muitas das vezes, nós paramos e no momento da caminhada, de alguma tribulação, nós pedimos: irmão, ora por mim. Ora por mim. Você pode ir embora descansar em paz, que aquele irmão vai estar orando por você, que a igreja vai estar orando por você, porque a igreja do Senhor é um corpo, nós somos um corpo, né? E esse corpo, como um corpo vivo, algumas coisas acontecem com alguns membros do corpo, e esses membros, ao serem afetados, afeta todo o corpo, e nessa situação, todo o corpo sofre. Então, por isso que é comum, é normal um irmão chegar ao outro e falar: irmão, ora por mim. Às vezes nós temos comunhão um pouquinho mais, porque nós nos vemos um pouco mais uns aos outros, mas aqueles que nós não vemos muito, a comunhão é a mesma, porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo. A obra do Senhor, ela opera em nós aqui, longe e perto. Então nós precisamos ter essa comunhão e termos essa paciência de estar aguardando no Senhor. Nós sabemos que nós queremos às vezes as coisas para já, para agora, nós queremos para ontem. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus que nos dá o momento exato. Nós temos o momento de falar com Deus e nós também precisamos entender o momento de ouvir a voz de Deus. Elias, nesse momento aqui, que foi lida essa palavra, Elias ouviu a voz de Deus e caminhou. Ele não sabia, às vezes, para onde que ia, talvez ele não sabia. Deus falou com ele: vai para Serepta. Né, pegando o gancho da palavra do nosso irmão, mas vai para Serepta. Então ele foi, chegou lá, aquela mulher também não sabia, né, não sabia que o homem de Deus estava vindo. Então tudo foi avisado antes, em momentos de chegada, ele avisou ao servo para avisar que ele estava chegando. Então, irmãos,
Nós precisamos ter esse feeling, essa comunicação, nós precisamos ter essa comunhão uns com os outros, porque essa comunhão é agradável ao Senhor. Essa comunhão nos faz aumentar a nossa fé, nos faz aumentar a nossa paciência, perseverar em oração. Nós estivemos aqui 12 dias perseverando em oração, orando a Deus. Deus sabia desde o início dos nossos motivos. Nós tivemos motivos específicos, que era orar pela liderança e as famílias dos nossos líderes, porque o ataque do inimigo ele vem pesado. Quando ele não consegue alcançar um líder, ele tenta chegar à tua família, a você mesmo, líder de casa, você pai, você mãe que é o sacerdote, você que é o pai sacerdote na tua casa. Quando ele não consegue te afetar, ele vai afetar um filho teu, ele vai tentar afetar alguém da tua família para te distrair. Só que a oração do crente, ela pode muito em seus efeitos. E a oração do crente, do justo, quando ela chega como cheiro suave, adoração diante do Senhor, meu irmão, o Senhor abre as portas do céu e não há força do mal, não há força contrária, não há coisa contrária que vá contra a vontade do Senhor. Se o Senhor ouviu a tua oração, se o Senhor entendeu que você adorou a Ele naquele momento, porque antes de tudo nós precisamos chegar a Deus em adoração. Como nós temos cantado aqui de alguns cultos, esse hino em adoração é um hino que nos traz um elevo espiritual, mas nós sabemos que em adoração, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso momento diário, na nossa devocional, nós já adentramos a presença do Senhor em adoração. Nós não podemos chegar na presença de uma majestade, de alguém que tem uma patente, sem antes bater uma continência para Ele, sem antes fazer aquilo que você não está acostumado a fazer, mas você tem que fazer porque você está diante de alguém muito importante. E o nosso Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus que está pendurado em paredes, não é um Deus que a pessoa carrega em carteira, em algum papel. O nosso Deus, Ele é excelso, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele criou você para poder estar sobre a criação. Você é a cereja da criação de Deus, você é o ápice da criação de Deus. Então, a partir do momento que você entra na presença do Senhor, que você entende que você precisa buscar ao Senhor com paciência, o Senhor há de te ouvir, porque nós somos as pessoas formadas, nós somos a criação máxima de Deus, é o homem. E nós precisamos dessa comunhão, de estar entrando em comunhão com o Senhor. E nesses 12 dias, nós tiramos esses 12 dias primeiros como primícias ao Senhor, para nós agradecermos a Deus pela vida dos nossos líderes. Oramos também por projetos para 2020, projetos que a igreja tem traçado, que Deus tem colocado no coração dos nossos líderes, Deus tem colocado no coração daqueles que têm trabalhado na casa do Senhor, Deus tem colocado no coração da igreja. Então, não é só os nossos líderes que têm projetos para 2020, nós também temos. A partir do momento que nós estamos colocando a nossa vida no Senhor, nós temos projetos. Senhor, trabalha em mim nessa área, porque essa área eu não consegui melhorar em 2019, Deus, trabalha em mim para que eu possa trabalhar um pouco mais para Ti, para que eu possa me dispor um pouco mais para a Tua obra, para aquilo que o Senhor tem me chamado. Senhor Deus, desagrava os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua palavra e o meu coração não venha endurecer ao ouvir a Tua palavra, que o meu coração, ó Deus querido, venha se amolecer e ouvir a palavra de Deus, venha encharcar o meu coração com a Tua graça. Por quê? Quando a pessoa escuta a palavra e ela não dá ouvidos à palavra de Deus, o coração é o contrário. É o contrário, o coração da pessoa não amolece, a pessoa não tem sentimento por aquilo que ela está ouvindo, aquela palavra não entra no coração dela e não frutifica. Então, endurece o coração. E quando o coração endurece, a cada momento mais vai se endurecendo e depois é difícil. Aí, só um milagre do Senhor. E nesses 12 dias, tirando também outros objetivos, nós tiramos para orar pelas finanças da igreja, porque nós estamos nesse projeto de mudança e nós vamos precisar de ajuda também naquele sentido financeiro ali, e Deus sabe do que nós estamos falando, Deus sabe do que nós precisamos, e Deus vai fazer grande obra naquele lugar ali, porque desde o momento, o início, o inimigo tem se levantado, e ele se levantou, em todas as vezes que ele se levantou, ele caiu.
ele caiu e ele vai se levantar ainda mais, mas para cair ainda mais. Ele vai cair porque ele já está vencido, o tempo dele já está acabando e ele quer o máximo possível de distração para a igreja do Senhor. E nesse lugar ele não vai distrair a igreja do Senhor, porque aqui nós glorificamos ao nome do Senhor, nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado motivo, Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado a capacidade para perceber que o Senhor está na frente dessa batalha. E a partir do momento que esses projetos foram nascendo no coração da igreja, foram nascendo no coração da liderança, o Senhor vai frutificando na igreja, o Senhor vai movendo as peças dentro da igreja. Então, irmãos, nós não podemos estar desapercebidos, porque a qualquer momento o Senhor vai nos chamar para que nós possamos estar preparados em ajudar, em trabalhar alguma coisa. Eu posso... às vezes as pessoas podem perceber, eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei tocar, às vezes eu toco mais de um instrumento, mas se você não pode às vezes tocar, se você não pode cantar, você é adorador, antes de tudo você lembra disso, adorador. Davi, ele sempre entrou na presença do Senhor com louvores, desde quando ele já era pastor de ovelhas, quando Saul, o espírito mau, ele visitava Saul, onde Saul estivesse, no palácio, em qualquer lugar, eles mandavam chamar Davi para Davi tocar a sua harpa, louvar ao Senhor, e através do louvor de Davi, o espírito maligno saía da vida do rei Saul. O espírito saía e deixava aquele momento, porque aquele momento de adoração, irmãos, quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos adorando realmente diretamente com Deus, nós estamos esquecendo tudo do que está ao redor, a adoração nossa vem do nosso coração e bate ao trono do Senhor, aquilo chega como salvas de ouro aos pés do Senhor, e o Senhor vê realmente a minha igreja está adorando ao Senhor. Então, milagres o Senhor tem para fazer, grandes coisas o Senhor tem para fazer, mas nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor vai requerer de nós. Então, os projetos que nós colocamos junto com a direção da igreja, junto com a direção do Espírito Santo, porque quem dirige a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Quem dirige esta obra é o Senhor Jesus, porque Ele nos deu as metas, Ele nos dá a ferramenta e Ele nos dá o material para trabalhar. E nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Então, meu querido, a partir do momento que você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor, você não vê talento, mas você olha para si e diga, Deus, eu quero fazer alguma coisa para Ti. Não é o seu trabalho que Deus está interessado, Deus está interessado na ação antes de você fazer aquilo. Qual é a ação, qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção naquele momento? A minha intenção é adorar a Deus, é ver a glória de Deus descer. Ao momento que nós estamos com uma pessoa na rua, nós estamos orando, o Espírito de Deus toca em nós. Quantas vezes isso aconteceu comigo aqui? O Senhor falava comigo, ora por aquele homem lá. Eu falava, mas eu não falo inglês, eu não sei nada, aquele cara eu não sei, ele não está me olhando. Eu ia lá no cantinho e orava. Então, irmãos, a partir do momento que o Senhor mandar você orar, se o Senhor falar para você, manda um versículo para aquele rapaz lá, entendeu? Não fique pensando que aquilo ali é algo que você está acostumado a fazer, porque você quer fazer, não. O Espírito de Deus está colocando em você, então, a partir daquilo ali, é a ignição que Deus está te usando para você evangelizar pessoas, para você ver aquilo que faz bem para você, tem que fazer bem para aqueles que estão trabalhando contigo, aquilo que traz vida para você, traz vida para aqueles que estão lá fora, na sarjeta, aqueles que estão lá caídos, sem ter uma pessoa para os poder tirar, sem ter uma pessoa para poder por eles interceder e dizer, Jesus te ama, Jesus me tirou daí, vem também que Jesus vai te tirar daí também. Então, a partir desse momento, isso é ignição, a igreja precisa estar alerta, nós precisamos estar atentos, porque o momento daquilo que nós temos capacidade de fazer, e nós não fazemos, nós estamos enterrando o talento, nós estamos enterrando aquilo que Deus nos deu. E o salmista diz o seguinte, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meu querido, a partir do momento que tu busca, a partir do momento que nós buscamos, que nós clamamos ao Senhor,
Nós não sabemos o efeito dali para frente. O efeito dali para frente, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Então, nesse ano, as metas que você tem, as metas que vocês têm alinhado junto com a direção da igreja, a direção de Deus nesse lugar, a partir do momento que você tem alinhado ali, coloque aos pés do Senhor, para que o Senhor possa aprovar, para que o Senhor possa te dar mais diretrizes, a sua mente possa abrir um pouco mais, e aquilo vai abranger não só aquelas pessoas que você pensava, eu quero buscar esses vizinhos meus aqui, mas quem sabe Deus não quer pegar a tua rua inteira, você não está sabendo. Então, a partir do momento que você está testemunhando, Deus ele quer que outros vejam. E nós temos um exemplo, o seguinte na Bíblia, uma luz na escuridão. A escuridão é imensa, para onde você vê tem escuridão, mas a partir do momento que você vê um pontinho lá na frente, aquilo te dá um norte, aquele pontinho te dá uma direção, você fala, é para lá que eu vou. Para cá está escuro, para cá está escuro, para baixo está escuro, vou para lá. Então, para lá tem luz, é para lá que eu vou. Então, irmãos, nós temos que ser luz. Nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor. O Senhor nos tem dado tudo para vivermos bem nesse lugar. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado condições de viver materialmente nesse lugar. E vivemos bem, porque o Senhor nos dá. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós clamando ao Senhor, nós esperamos com paciência no Senhor e nós entendemos que precisamos buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas santificadas ao Senhor. Ou seja, a palavra de Deus por si só é uma profecia. Ela inteira, ela fala conosco de capa a capa, queira você, não queira. A partir do momento que você abriu a palavra de Deus, ela fala com você. E se ela falou com você, você fecha ela rapidinho e fala, não, esse versículo não é para mim, não. Não adianta. A partir do momento que você abriu a palavra de Deus, se Deus quer falar com você, Ele vai falar de qualquer forma com você. A multiforme sabedoria, a graça de Deus, ela é ampla, ela abrange a todos. Ela quer pegar a quantidade de gente que puder. Por quê? Nós precisamos, como luz aí fora, abrir os nossos olhos. Nós precisamos, como luz aí fora, nesse ano de 2020 que está entrando agora, nós precisamos abrir as nossas mentes, praticar aquilo que nós temos aprendido aqui, aquilo que nós temos lido na palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido no nosso devocional com Deus, aquilo que nós temos comido no nosso devocional que o Senhor prepara para nós diariamente. E nós muitas das vezes mandamos para algum colega, é porque Deus quer trabalhar naquela vida. Às vezes, quantas das vezes eu esqueci de mandar alguma mensagem para um amigo meu? Quantas vezes? E ele mandou para mim assim, ele não respondia que via a mensagem, mas o dia que eu deixei de mandar, ele falou para mim assim, ué, não vai mandar mensagem hoje não? Não vai mandar aquelas palavras maravilhosas? A palavra de Deus que você manda para mim? E eu não entendi, eu falei, puxa vida, falhei. Logo depois ele falou, é porque quando você manda para mim, eu mando para minha família no Brasil. Então, irmãos, a gente acha que a gente está afetando, às vezes, algumas pessoas aqui, mas a partir do momento que a palavra de Deus ela entra em uma pessoa, ela expande. Ela expande. E a partir do momento que aquilo é bom para um, aquilo é bom para todos. E a palavra de Deus ela é assim, ela é verdade, ela limpa, ela nos traz em sujeição ao Senhor, ela nos dá alimento e ela nos limpa das nossas iniquidades. Então, meus irmãos, nesse ano de 2020, nós temos colocado esses propósitos diante do Senhor e nós precisamos alinhar os nossos propósitos junto com os propósitos do Senhor. Primeiramente, os propósitos do Senhor na nossa vida. Senhor, eu tenho essas metas para esse ano. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse caso? O Senhor quer que eu continue assim? Porque a partir desse momento, meus irmãos, nós vamos ter intimidade com o Senhor. E o nosso Deus é um Deus de intimidade, o nosso Deus é um Deus que quer que você se achegue a Ele. A partir do momento que você se achega ao Senhor, o Senhor se achega mais a você e você tem comunhão com o teu Deus. Não é aquela coisa de você achar, não, eu não vou me achegar diante de Deus porque o Senhor vai me matar, o Senhor vai me consumir. Mas a partir do momento que Davi chegava diante do Senhor, adorando ao Senhor, ele diz aqui no versículo 1 do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por quê?
porque ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao Senhor nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A partir do momento que Deus te chama, que você se achega a Deus, Deus se achega a você e Ele te limpa, Ele te tira desse charco de lodo, Ele te tira daquela natureza antiga, de outrora, aquela natureza que nos prende lá fora. Todos nós um dia estivemos presos lá fora, mas o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou de lá com mão forte. E se não for o Senhor nos tirar de lá, se não for o Senhor nos tirar de lá e não colocar um novo canto na nossa boca, um novo cântico nos nossos lábios, quem seria de nós? O que seríamos de nós se não for o Senhor? O que seria de nós? No Salmo 139, o mesmo salmista, ele louva ao Senhor, ele engrandece o nome do Senhor, porque ele vê na vida dele, em tudo aquilo que a vida dele representou, desde o início, desde quando ele era uma criança, ele percebe que o Senhor sempre esteve presente na vida dele. É um salmo que eu gosto muito de ler. O salmista Davi relata sobre a onipotência, a onipresença de Deus em tudo. A onipresença, onipotência, e o Senhor é poderoso para poder fazer muito mais. O Salmo 139, Senhor, tu sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conhece, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. A partir do momento que você nasceu, a partir do momento que você foi concebido, o Senhor já estava presente ali, formando os nossos ossos. Se você for ler em casa, você continua lendo esse salmo, você vai ver a onipresença, a onipotência de Deus nessa situação. Deus fazendo grandes coisas através já da criação, Deus já movendo coisas lá na frente do que nós nem imaginaríamos, nem os nossos pais imaginariam que nós um dia pudéssemos estar em algum lugar, naquele lugar, ou seja, nesse lugar de hoje. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. Por quê? O Senhor marcou contigo um encontro lá, quando você foi concebido. O Senhor marcou contigo lá e disse, tu vai estar na minha casa nesse dia, nessa hora, me adorando. Então, irmãos, o nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas. O nosso Deus é um Deus de grandes movimentos, é um Deus de grandes coisas. A partir do momento que nós nos lançamos em Deus, nós nos lançamos na presença do Senhor, o Senhor Jesus, Ele move em nosso favor. Ele só espera de nós qual é a ação que nós vamos tomar. Nós vamos chegar diante dele com louvores, nós vamos chegar diante dele reclamando, nós vamos chegar diante dele chorando. Ah, Deus, é isso aqui, eu preciso da tua ajuda nisso aqui, ó. Me ajuda, por favor. Não é assim. Nós precisamos adorar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, majestoso Senhor. Senhor, se não for o Senhor na minha vida, se eu não estivesse aqui nesse dia, porque o Senhor não estivesse comigo, Pai Santo, eu não estaria nesse momento aqui. Se não fosse o Senhor me dando livramento lá atrás, naquele dia, Senhor, Tu estivesse comigo ali, Tu mostraste para mim que Tu me livraste naquele dia. Aquele dia foi o dia que Tu me tiraste do charco de lodo e Tu me tiraste com mão forte. Pai, eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te engrandeço. Pai, estou na Tua presença, faça de mim o que Tu queres. Davi chegava na presença de Deus dessa forma. E na época dele, para você chegar e pedir perdão para Deus, você tinha que sacrificar. Você tinha que seguir os ritos da lei mosaica, né? Mas só que Davi, ele tinha a chave, por quê? Ele era adorador. Ele era adorador. Ele falava, Senhor, sacrifícios de sangue, se Tu quiseste, eu te dava tantos, mas eu sei que Tu não estás aí. Eu sei que o Senhor está olhando a um coração arrebatado a Ti, a um coração que a Ti glorifica, a um coração que a Ti suplica, a um coração que a Ti clama, a um coração que a Ti clama com um coração arrependido, um coração de pecador arrependido.
e o Senhor nos dá o perdão. Se você quer obter nessa manhã, se você está buscando ao Senhor nessa manhã, se você entregou a Deus nessa virada de ano, propósito, se você colocou diante do Senhor algumas coisas que só você e Deus sabe, você colocou algumas diretrizes na mão do Senhor, pode ter certeza que no último dia do ano, o Senhor vai te lembrar de todas, porque se nós esquecemos, Ele não se esquece jamais. A partir do momento que nós votamos ao Senhor, Senhor, se Tu fizeste na minha vida dessa forma, quantas pessoas votam, às vezes votam até erradamente. Senhor, se Tu fizer isso para mim, eu vou jejuar para Ti. O Senhor não é Deus de troca. O Senhor é um Deus magnífico e bondoso. Sem nós fazermos a troca, como já foi dito aqui agora, Davi não precisava trocar o perdão dele com Deus por causa de sacrifício. Davi se achegava a Deus, Deus já sabia. Ele já sabia que Deus sabia que ele era pecador, que a partir do momento que ele saísse da presença de Deus, pela natureza pecaminosa dele, ele iria estar pecando novamente. Só que a direção de Davi era a seguinte: Senhor, Tu me conheces. Senhor, Tu me sondas. Senhor, sem antes que houvesse algo, Tu já eras. Senhor, Tu conheces, Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Sem antes de você perceber, o Senhor tem colocado a mão sobre você, já desde o nascimento. Desde o teu nascimento, o Senhor te guardou para esse tempo estar aqui. E quais são os propósitos que você tem colocado diante do Senhor? Quais são os propósitos que você tem colocado diante do Senhor? Se são propósitos alinhados com a mente do Senhor, alinhados com aquilo que o Senhor tem para ti. São propósitos que o Senhor realmente está presente neles. O Senhor teve, na sua reunião com Deus, Ele teve a prioridade do primeiro propósito a Deus, do primeiro propósito da sua vida a Ele. A prioridade é dele, porque Ele é Deus, Ele é majestoso, porque se Ele falar, tudo está pronto. Se Ele falar, não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque Ele é Deus. E se não for por Ele, nada se pode ir adiante. Então nós precisamos estar alinhados com Deus, nós precisamos sim da graça de Deus, mas nós precisamos saber também que Jesus Cristo veio em graça e verdade. A verdade de Deus é a palavra, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. A verdade do Senhor está aqui, não adianta nós rodearmos para um lado a outro, a palavra de Deus é a verdade. Ela sim nos pode libertar. Se nós temos alguma coisa que precisamos chegar a Deus e o Senhor precisa mover em nós, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos nos derramar na presença do Senhor, nós precisamos fazer como o salmista, nos derramar diante do Senhor, nós precisamos derramar diante dele para que nós possamos chegar no momento de espera. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, nós precisamos, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, nesse momento, por maravilhas que Ele fez por nós. No ano de 2019 nós já temos agradecido, e desse ano já, o Senhor já tem feito coisas aqui. Nesse período de oração, tivemos pedidos de orações isolados, que nós aqui estivemos orando, e o Senhor, teve coisa que o Senhor, nós pedimos, a oração foi pedida no dia de manhã, o Senhor já estava fazendo. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós encaminhamos pelo caminho de fazermos primeiro aquilo que o Senhor quer de nós, que é buscar primeiro as coisas do alto, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor não se esquece de nós. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar na panela, não vai faltar na botija o azeite, e você ainda vai poder abençoar muitos. Então, meu querido, precisamos nesse momento, precisamos colocar a Deus como prioridade, colocar ao Senhor como prioridade, porque se Deus nos colocou aqui nesse lugar, se Deus nos trouxe aqui nesse lugar, é para nós frutificarmos, para que a palavra de Deus, que nós temos ouvido aqui dia a dia, que nós temos buscado dia a dia em casa, nas nossas devocionais, meu Deus, que devocionais maravilhosos você teve em 2019 com Deus, né? Quantos momentos você esteve chorando com Deus ali naquele cantinho durante o dia? Quantas vezes você foi no banheiro, no banheiro químico, e ajoelhou lá dentro, agradeceu a Deus? Quantas vezes você pôde fazer isso e você sentiu naquele momento que as mãos do Senhor estavam ali naquele momento?
Então, meus irmãos, Deus é um Deus de muito mais. Nesse momento, nesse ano de 2020, nós vamos entrar na presença do Senhor sem reservas. Nós precisamos disso. Nós precisamos entrar sem reservas, porque o nosso Deus é um Deus que nós precisamos entrar na presença dEle sem ter hora para sair. Ao entrarmos na presença dEle, ao se achegarmos diante do Senhor, nós não precisamos marcar horário para sair, porque nós estamos na presença de quem tudo tem. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo, Ele te dá a vida, Ele te dá o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a maior profecia já entregue à humanidade em todos os tempos. E nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor e pedir entendimento ao Espírito Santo. E nós precisamos dar mais as mãos. Nós precisamos estar mais unidos, porque essa obra não é nossa. Essa obra é do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem testificado nesse lugar através de vidas, através de famílias que têm chegado aqui, através de pessoas que têm visto a glória de Deus na sua vida, porque você tem sido flecha de Deus aí fora e não está sabendo. Você tem sido alvo de pessoas que buscam um refúgio e elas olham para a sua vida. Às vezes você vai fazer uma entrega, as pessoas olham para você e vê algo diferente. Só que eu, por exemplo, não falo tanto inglês, não consigo ainda falar, né? Eu peço a Deus essa graça, mas a partir do momento que nós estamos ali, já presentes na frente de alguém chega para nós e fala, você tem algo diferente, e o Espírito de Deus é tão organizado que ele te faz entender. Aconteceu comigo várias vezes, eu entendi claramente o que a pessoa estava dizendo em inglês para mim, claramente, eu entendia claramente, a pessoa veio, você ora por mim, você pode orar por mim, eu estou trabalhando, a pessoa passando lá na rua e vem aqui e pede para orar. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós estamos consagrando ao Senhor, a partir do momento que você está andando aí fora, você é uma flecha de Deus aí fora, você é luz aí fora, não pense que você não está sendo observado, porque estamos sendo observados sim. Então, meus irmãos, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos continuar a nossa luta diária contra o mal e precisamos ter essa paciência que o salmista tinha quando ele descansava e colocava em Deus os seus rogos, ele descansava em Deus. E outra coisa que Davi fazia muito bem era adorar a Deus depois que ele recebia a vitória. Ele adorava a Deus sem reservas também. Então, adore ao Senhor. Não se prive de adorar ao Senhor. No momento que você estiver recebendo aquela vitória, o gozo na alma, é só você que está tendo aqui naquele momento. Então você sabe o quanto que você lutou, o quanto que você batalhou para você chegar naquele objetivo e ter a tua vitória nas mãos. Então nós louvamos a Deus porque esses 12 dias nós tiramos para entregar ao Senhor as primícias. E nós entregamos ao Senhor e nós colocamos nas mãos dele. E nós nesse momento, a partir desse momento, nós continuamos orando, nós continuamos clamando ao Senhor, porque nós não podemos parar, né? Como o pastor sempre fala aqui, e também da passagem bíblica sobre o juiz iníquo, né? Aquela mulher gritava, ei juiz, olha a minha causa aí. Ela não estava na fila, às vezes entrava na fila quem tinha dinheiro, quem tinha condições, e ela estava lá atrás, ei juiz, olha a minha causa aí, não vai me deixar. Todos os dias ela estava com insistência, clamando, olha a minha causa, juiz. E o juiz se incomodou com aquilo e falou, traz essa mulher aí, despede ela logo, vê o que ela quer e faz o que tem que fazer por ela, porque ela está insistindo muito. Então nós temos que insistir, meus irmãos, nós temos que insistir com fé diante do Senhor e esperar no Senhor, porque a paciência é isso, é esperar naquilo que nós pedimos ao Senhor, esperar naquilo que nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor veja em nós aquilo que o Senhor precisa de nós, aquilo que Ele quer transformar em nós, aquilo que se vai ser para a glória dEle. Então nós temos que dar prioridade total ao Senhor. Dê prioridade ao Senhor, não tenha medo, porque o Senhor Deus, Ele não nos desampara, Ele não nos decepciona, Ele não nos decepciona. Não tenha medo de se lançar a Ele, porque a partir do momento que você se lança a Ele, você está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te proteger. Ele foi fiel para te trazer até aqui. Se Ele foi fiel para te trazer, para usar alguém,
como exemplo para você estar aqui nessa hora. Se Deus te trouxe aqui, é porque você precisa ouvir a palavra de Deus, é porque você precisa do que o Senhor Jesus Cristo tem para te dar. E o Senhor está com as mãos abertas para poder te entregar. Você precisa só abrir os seus olhos, confiar no Senhor, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais Ele há de fazer. Irmãos, nós precisamos disso. Precisamos continuar batalhando nesse início de ano, vamos continuar orando ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de fazermos 12 dias, né? Fazemos hoje, estamos encerrando hoje, mas nós vamos continuar orando, entregando a Deus os nossos propósitos e esperar no Senhor, aguardar pacientemente no Senhor para que as coisas do Senhor são ao tempo dele e esperando pacientemente no Senhor. Quando nós mesmos esperarmos, aquilo de Deus vem e toca as nossas vidas. Amém, queridos? Irmãos, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus esse momento, agradecer a Deus por esse período de oração que nós tivemos aqui, agradecer a Deus por mais um dia podermos estar aqui na casa dEle, agradecendo a Ele pela tua misericórdia e agradecer pelo alimento diário que o Senhor nos deu hoje. Né? Muitas das vezes nós estamos acostumados com o caviar, mas vem aqui o pãozinho, a bolachinha também faz parte. Tira a fome nossa por bastante tempo. Né? Nós louvamos a Deus por isso. Glórias a Deus por isso, que isso nos alimenta. O importante é comer e comer alimento saudável. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por estar na tua presença. Muito obrigado, Jesus, por nos dar 12 dias, ó Deus querido, buscando a tua face, ó Deus querido, com esses propósitos específicos. Pai eterno, muito obrigado, Jesus, pelas famílias que já agregaram a tua casa, ó Deus querido, nesse período de oração. Pai Santo, muito obrigado, Senhor Deus querido, pelas vitórias que nós já tivemos nesses dias, ó Deus querido, até na virada do ano. Pai eterno, nós colocamos alguns propósitos específicos em Ti, e o Senhor, ó Deus querido, nos atendeu, porque o Senhor viu, ó Deus eterno, em nossos corações, a Tua, ó Deus querido, misericórdia nos alcançou, e o Senhor viu em nós, ó Deus querido, e nós agradamos a Ti. Pai eterno, Tu sempre nos ouve, nós sempre, ó Deus querido, colocamos em Ti a nossa confiança, e nós queremos, ó Deus querido, como Jesus, agradecer a Ti, louvar a Ti, ó Deus querido, como Ele fez ali, quando foi ressuscitar a Lázaro, ó Deus. Ele não orou, ó Deus querido, para que Lázaro fosse ressuscitado, mas ele te louvou, porque o Senhor Deus sempre ouviu o teu filho. Deus querido, nessa hora, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, em adoração, em gratidão a Ti, porque o Senhor tem nos trazido, ó Deus querido, em sujeição a Ti nesse lugar. Pai Santo, glorifica o Teu nome na vida da liderança. Toma esses propósitos que nós oramos, Pai querido, por esses 12 dias. Pai Santo, frutifica em nós, que esses propósitos possam refletir, ó Deus querido, nessa comunidade, e que nós possamos, em o nome de Jesus, alcançar ao propósito que o Senhor quer, ó Deus querido, nesse lugar. Pai Santo, salva vidas nesse lugar. Salva, Senhor Deus querido, e livra, liberta, Senhor Deus querido, corações. Pai eterno, muda histórias. Tu estás aqui transformando histórias. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de promessas, ó Deus. E nós cremos em Ti. Nós precisamos crer, ó Deus querido, muito daquilo que nós falamos e cantamos. Nós precisamos crer. E nós cremos em Ti, meu Deus. Porque o Senhor, em Ti está a nossa confiança. E nós descansamos em Ti. A nossa esperança está em Ti, ó Deus. Muito obrigado. Leva-nos embaixo da Tua graça e paz para os nossos lares. Leva-nos debaixo, ó Deus querido, da Tua mão poderosa. Guarda os Teus filhos, despede-os, ó Deus querido, embaixo das Tuas mãos de poder. Que nós possamos, a partir desse momento, Pai Santo, sermos pacientes, mais pacientes, ó Deus, perseverar mais na oração. Perseverar mais, ó Deus querido, de saber que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Tu és um Deus, ó Pai querido, que tem o Teu tempo. E nós Te louvamos, ó Deus, porque ao Seu tempo o Senhor faz, ó Deus querido, muito mais. Muito obrigado, Jesus. Guarda-nos em caminho e retorno aos nossos lares. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, lembrando...